Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cálculo de área plana. Bom, para a gente calcular a área, a gente usa a integral. Então, minha área vai ser o quê? Eu tenho esse espaço aqui, ó, que está compreendido entre a minha curva, minha F aqui, tá? E as retas x igual a x igual a b. Então, eu quero essa área toda aqui, ó. Para eu querer toda essa área aqui, ó, o que eu faço? É desregular. Então, a geometria elementar não me fornece nenhuma forma para poder estar calculando. Então, o que a gente faz? A gente tenta aproximar essa área aqui por quadrados ou retângulo, dependendo da minha figura. No caso aqui, ó, eu tenho o quê? Um retângulozinho, mais outro retângulozinho. Então, o que eu fiz? Eu tô particionando o meu intervalo AB em N subintervalos. Essa distância aqui, ó, eu chamei, tá, de delta x, que é exatamente esse espacinho aqui, ó, entre um ponto do intervalo inferior e superior. Aí eu vou pegar um ponto qualquer aqui no meio, vou chegar até o final do meu retângulo para ver a altura e ver o valor dele aqui, ó, na f de x. Da geometria elementar, nós temos, tá, que a área vai ser quem? Base vezes altura, porque eu estou falando em retângulo. Então, aqui, ó, eu tenho essa área da geometria elementar. Então, eu sei que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, para eu calcular toda essa área aqui, eu vou ter que calcular a área desse aqui, desse retângulo, mais desse, de todos os meus n retângulos. Então, o que eu vou fazer? Para eu ter minha área que eu quero, eu vou fazer a somatória desses retângulozinhos aqui. Então, eu vou chegar na minha área, fazendo a somatória de todas as areazinhas. Bom, aqui, ó, podemos observar o quê? Que eu tenho pontos a mais, e aqui eu tenho ponto da minha área que ficou de fora. Então, uma compensa a outra, um sobra e o outro falta. Então, tá compensando. Para eu ter uma aproximação perfeita, ou ter uma aproximação bem próxima da minha área, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa distânciazinha aqui, ó, diminuir. Então, eu vou estar fazendo partições cada vez menores, e isso me diz o quê? Que eu estou fazendo o meu delta x tender a zero. Se meu delta x tende a zero, eu vou ter que a minha área, ó, vou fazer meu delta x tender a área a zero, a minha área vai tender a área da região que eu quero, tá? Então, aqui, ó, ele vai tender a área da região desejada, que é essa área aqui, ó, todinha. Isso vale sempre quando minha região irregular, porque se for um quadrado, um retângulo, a gente usa da geometria elementar, ok? Então, quando eu faço meu delta x tender a zero, eu lembro do limite. Então, o que eu tenho? Que a minha área vai ser o limite dessa minha somatória aqui, para o meu delta x tender a zero. Se esse limite existir, eu tenho a área, e a minha área vai se resumir em quem? A integral de f de x no intervalo AB, ok? Bom, para entender melhor essa explicação, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar uma funçãozinha aqui. Eu vou calcular a área compreendida entre essa curva, o eixo x e o intervalo de 1 a 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou construir o gráfico da função. Eu tenho, quando o meu x vale 0, meu y, ele vale 1. Se eu zerei, o y vale 1. Meu y valendo 1, o meu x vai valer menos meio. Aliás, 1 não, 0, né? O meu x vale menos meio. Então, ele vai estar aqui, ó, algo assim. 1 aqui, menos meio aqui. Mas eu quero ele da onde? No intervalo de 1 e 3. Então, eu vou estar aqui, ó, intervalo de 1, tá pequenininho por causa da escala. Eu quero essa integral. Então, como que eu vou fazer? A minha área vai ser a integral da minha função,
que é 2x mais 1, no meu intervalo de 1 até 3. Então, eu tenho uma integral definida de um polinômio, que eu vou ter 2x, aqui é 1, então eu vou estar somando 1, vai ter 2 sobre 2, mais x, de 1 a 2. Aqui eu posso simplificar, então 2 dividido por 2 eu tenho 1. Vai me sobrar x ao quadrado mais 1. Então, eu vou ter o quê? Aqui é de 1 a 3. Tá? Falei 3, escrevi 2. Então, vamos lá. Eu tenho 2x ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado, mais 3. Menos, quando x vale 1. Então, eu tenho 1 ao quadrado, mais 1. Aqui eu tenho 9 mais 3. Aqui eu tenho 1 mais 1. Aqui eu tenho 12. Aqui eu tenho 2. Então, 12 menos 2, eu tenho 10 unidades de área. Então, a minha área tem 10 metros quadrados, centímetros quadrados, aí vai depender da unidade que está sendo trabalhado. No caso aqui do exemplozinho, não tem unidade de área, ok? Então, a gente só identifica unidade de área. Então, aqui um exemplozinho simples, que é o que a gente faz aqui, ó. Em vez de eu ficar fazendo vários retângulos, a gente simplesmente vai lá e calcula a minha integral, ok? Bom, vamos lá, vamos ver um outro exemplozinho, onde que agora aqui eu tenho uma função cúbica, tá? No intervalo de menos 2 a 3. Achando as raízes do meu polinômio, eu vou achar que eu tenho 3 raízes, eu tenho menos 2, eu tenho 1 e tenho 3. Eu tenho esse gráfico aqui, eu quero essa área compreendida entre a curva e o eixo. Então, eu vou ter duas areazinhas aqui, ó. Uma na região positiva, uma na região negativa. Para ter a área que eu quero, eu preciso estar somando as duas. Então, a minha área vai ser área 1 mais área 2. Aí, eu tenho um problema que minha área 2 está na região negativa. Então, esse valor aqui vai ser negativo. Então, vai ficar mais, menos a 2. Então, o que eu basta eu fazer aqui? Eu vou ter menos, tá? Então, vai ficar a área 1 menos a área 2. Isso ocorre quando está na região negativa. Se fosse os dois a região positiva, não estaria precisando multiplicar por menos aqui, tá? Então, vamos lá. Para eu calcular aqui, eu vou fazer a integral. Então, a minha área vai ser a integral. Deixa eu calcular separado para ficar mais fácil. De x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, a primeira vai ser de menos 2 a 1. Então, eu vou ter lá x ao cubo, vai virar x à quarta sobre 4. 2x ao quadrado vai ficar 2x ao cubo sobre 3. 5x vai ficar 5x ao quadrado sobre 2. E o 6 vai ficar 6x. De menos 2 a 1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o valor numérico para x valendo 1, menos o valor numérico para x valendo menos 2. Não importa esse sinal aqui, eu vou calcular do mesmo jeito a integral definida, sempre depois que eu vou pensar nesse sinalzinho menos aqui. Então, a hora que eu tiver para x valendo 1, aqui eu vou ter 1 quarto, porque 1 à quarta é 1, a terceira é 1, ao quadrado é 1, então vai ficar 1 quarto menos 2 terços, menos 5 meios, mais 6. Então, vamos lá. 1 quarto menos 2 terços, menos 5 meios e mais 6. Menos, quando x vale menos 2, para x menos 2 eu vou ter o quê? Menos 2 à quarta sobre 4. Menos 2 terços, que multiplica menos 2 ao cubo,
menos 5 meios, que multiplica menos 2 ao quadrado, e mais 6, que multiplica menos 2. Eu posso fazer as continhas. Aqui eu não tenho como somar nem subtrair, por enquanto, eu tenho que fazer o mínimo. Aqui eu posso levar ao quadrado, a quarta e ao cubo, tá? Que vai me dar o quê? A hora que eu fizer 2 à quarta, menos 2 à quarta, ele vai ficar positivo. Então, vai dar 16 a quarta, 4 sobre 4. Tá? Então, aqui eu vou copiar. Vai ficar 1/4 menos 2/3, menos 5 meios, mais 6, menos. Aqui vai me dar 16 sobre 4. Aqui eu tenho que menos 2, a hora que eu levo ao cubo, vai ficar negativo. Então, ele vai ficar 8. 8 vezes 2, 16, menos com menos, mais. Aqui ele vai ficar positivo, porque tá ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, então vai ficar menos 20 sobre 2. E aqui eu tenho menos com mais, vai ficar menos 12. Aqui eu posso fazer as minhas simplificações se eu quiser, para facilitar, tá? Então, aqui eu vou ter 16 dividido por 4, aqui vai me dar 4. 16 por 3 não dá inteiro. 20 por 2, eu tenho 10. Então, aqui vai ficar menos 10. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho 4 menos 10 menos 12. Então, aqui 10 menos 12, 22. 22 menos 22 mais 4, eu vou ter menos 18, certo? E aqui vai continuar os 16 terços. Então, vamos lá, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1/4. Eu tenho menos 2/3. Eu tenho menos 5 meios. Eu tenho mais 6. Agora, aqui, ó, eu tenho mais 18. E aqui eu tenho menos 16 terços. Aqui ficou falhadinho. Porque eu tenho menos com mais, menos 16 terços. Aqui, eu vou ter... Eu posso somar. 4 não tem ninguém, com denominador 4, mas esse com esse eu posso somar. O 2 eu não tenho, posso somar esses dois. Então, aqui, ó, eu posso estar somando esses dois aqui e esses dois aqui para ficar menor. Então, vai ficar 1/4, que não tem ninguém para somar. Menos 1/5, 5 sobre 2, também não tem ninguém para somar. Aqui eu vou ter 2 e 16, 18 sobre 3. E aqui eu tenho 18 mais 6. Então, aqui eu tenho, ó, só voltando, só pra gente não errar. 1/4 menos 5 meios. 2 com 6, 16, 18 terços, negativo. 6 e 18 mais 24. Eu tenho 18 dividido por 3, isso aqui vai me dar 6. Então, o que eu tenho? Aqui eu vou ter 6 menos 6 mais 24, eu vou ter 18. Então, aqui vai ficar, colocando aqui embaixo, 1/4 menos 5 meios mais 18. O mínimo múltiplo comum entre 4, 2 e 1 é 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1.
4 dividido por 2, 2 vezes menos 5, menos 10. 4 dividido por 1, 1 vezes 18, 72 positivo. Então, aqui eu tenho 72 mais 1, 73, menos 10, 63 quartos. Então, aqui é a primeira área, essa área aqui, ó, tá? Eu coloquei a área 1. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para essa área aqui, ó, só que agora de 1 a 3. Então, a área 2 vai ser x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 5x, mais 6dx, de 1 a 3. Então, eu já sei que a minha integral vai ser a mesma do que eu fiz aqui, só vai mudar os limitantes. Então, vai ficar o x a cubo, vai ficar x a quarta sobre 4, menos 2x a terceira sobre 3, menos 5x ao quadrado sobre 2, e mais 6x de 1 a 3. Então, eu vou fazer quando x vale 3 menos o que x vale 1. Então, eu vou ter 3 a quarta sobre 4, menos 2x a terceira, quando x vale 3, sobre 3, menos 5x ao quadrado, x valendo 3, sobre 2, mais 6 vezes 3. Agora, para x valendo 1. Então, eu vou ter 1 quarto, menos 2 terços, menos 5 meios e mais 6. Aqui eu vou ter 3 à quarta, vai me dar 81 quartos. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, a terceira, vezes 2, eu vou ter menos 54. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, 9 vezes 5. Aqui eu tenho 18. Agora, aqui a gente faz regra de sinal, então aqui vai ficar menos 1 quarto. Aqui vai ficar mais 2 terços. Aqui vai ficar mais 5 meios. E aqui vai ficar menos 6. Então, aqui, ó, eu tenho 81 menos 1 quarto, vai me dar 80 quartos. Aqui eu tenho 54x mais 2, então vai ficar menos 52 sobre 3. Agora, aqui eu tenho 45 mais 5, então vai ficar menos 40 sobre 2. E eu tenho 18 menos 6, que vai me dar 12 positivo. Aqui eu tenho 40 dividido por 2, eu tenho 20. Aqui eu tenho 80 dividido por 4, eu tenho 20. Um positivo, outro negativo. Então, isso aqui vai dar... Eu vou zerar, tá? Eu posso simplificar. Vai me sobrar 52 sobre 3 mais 12. Mínimo múltiplo comum aqui é 1, então vai ficar 3. 3 dividido por 3 vezes 52 menos 52. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 12, vai me dar 36.
52 menos 52 mais 36, menos 16 terços. Como a minha área é essa daqui, ó, ela realmente é negativa. Tem que ser negativa, certo? Aí, a gente faz o quê? Por isso que eu fiquei aqui, ó, eu falei que a nossa área vai ser A1 menos A2. Então, a minha área vai ser quem? A1 menos A2. O meu A1 aqui foi 63 sobre 4. E o meu A2 menos 16 terços. Então, aqui, ó, vai me dar mais. Então, esse valor, ele é positivo, ok? Aí, eu tenho o mínimo entre 4 e 3 vai me dar 12. Então, eu vou ter quem? 12, eu vou dividir por 4, vai me dar 3. 3 vezes 63 vai me dar 189. Aqui vai ficar mais. Aí, eu tenho 12 dividido por 3, vai me dar 4. 4 vezes 16 vai me resultar em 64. Então, aqui eu vou estar somando 64. Tá? Lembrando que aqui, ó, eu tenho denominadores 3 aqui e 4 aqui, então são denominadores diferentes. Aqui eu vou ter 64 mais 189, vai me dar 253. Dividido por 12, que vai me dar 21,08 unidades de área. Ok? Então, aqui é algo que a gente faz de uma forma pensando que eu tenho área positiva e área negativa. Sempre que a minha área está negativa, eu tenho que multiplicá-la por menos 1. Ok, pessoal? Bons estudos!